A paz de Jesus esteja com você nessa noite, amém, irmão? Amém. A gente vai falar um pouco sobre família e eu já quero fazer alguns esclarecimentos para você não fechar o filtro, tá certo? Bom, nós estamos chegando de um acampamento de casais e nós fomos bombardeados lá com o pastor Paulo, por exemplo, com uma... poderia dizer centenas de versículos de citações bíblicas a respeito da família, não só do relacionamento entre homem e mulher, mas do relacionamento familiar. Ele citou muitos textos. Falamos muitas coisas sobre casamento. E há uma tendência muito grande de quando a gente fala sobre família, as pessoas pensarem que nós vamos falar apenas de casamento. E aí aquele que está solteiro, aquele que está viúvo, aquele que está descasado, divorciado, falar, mas isso aí não vai servir para mim. Bom, a base da família é a relação entre marido e esposa. Essa é a base, homem e mulher. Tudo começa, a família começa entre os dois. Você nasceu de um relacionamento de um homem com uma mulher. Nós não conseguimos nascer de outro tipo de relacionamento, sejam eles dentro do casamento ou fora do casamento, mas precisou haver um relacionamento entre macho e fêmea para nós nascermos. Isso nós já falamos, inclusive, este ano sobre família, naquela série UFC Família, na primeira mensagem sobre o princípio de Deus sobre a família. Muito bem, mas família, nós temos vários papéis, e eu quero falar um pouco sobre isso. Você tem os filhos, e todos os que estão aqui são filhos. Hoje eu estava me lembrando de filho, porque hoje eu me lembrei como filho, embora tenha perdido a minha mãe no ano passado, e o meu pai já há 8 anos, hoje eu me lembrei de ser filho, porque se meu pai estivesse vivo hoje, ele completaria 99 anos de vida. Hoje seria o aniversário dele. Estava pensando em família, porque na quinta-feira, quando eu cheguei lá no acampamento, eu recebi uma notícia de que uma tia muito preciosa minha havia falecido aos 91 anos de idade. A família, eu brincava com meu pai, com as minhas tias, que se juntasse a idade de todos os irmãos, a gente tinha quase meio milênio, tá? É muita gente com muita idade, graças a Deus por isso. Mas eu me lembrei do meu papel como filho. Hoje eu fiquei refletindo sobre algumas atitudes, na ausência dos meus pais, que eu tive como filho. Eu pude glorificar a Deus por algumas coisas, pedir perdão, quem sabe, por outras que talvez eu precisei reconsiderar e tenho reconsiderado e não quero cometer alguns erros assim como os meus filhos. Mas eu também sou marido, e temos maridos aqui, temos esposas, nós temos netos, nós temos pais, mães, nós temos tios e tias, primos, sobrinhos, primos de primeiro, segundo, terceiro grau, e aí a gente vai ramificando a família. Por exemplo, eu já sou tio-avô, e eu soube que o meu sobrinho neto agora é pai, então eu sou tio bisavô. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Eu chego a 40 anos, não é nada ainda quase, né? Mas já sou tio bisavô. E pensando nisso, eu fico pensando que a família é muito ampla. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o upgrade na família. O que a gente pode melhorar na nossa família? O que nós podemos atualizar? E eu quero falar hoje para as famílias que estão bem. Talvez algumas pessoas dizem, ixi, o pastor vai falar para a família que está passando crise e tal. Também vai ser para as famílias que estão em crise, mas eu quero falar especificamente para você que acha que não tem mais problema na sua família, que as coisas estão bem resolvidas, que vocês estão tratando bem os dilemas, as crises, está certo? Os filhos se dão bem com seus pais, os pais se dão bem com seus filhos, os irmãos se dão bem entre eles, está certo? A família vive uma plena harmonia. A gente acha, puxa, minha família corre tudo às mil maravilhas. Então eu quero falar para você, quero convidar você a refletir um pouco mais sobre a sua família, profundamente, e dizer assim, como eu posso melhorar? Porque se acha que ela está boa, ela pode ser excelente, não é? E o grande problema nosso é a mediocridade, chegar num nível e achar, não, agora desse jeito já está bom. Eu tenho aprendido que relacionalmente a gente pode ser sempre melhor, sempre. Deus nos criou seres relacionais, e Deus abriu uma porta enorme para que o ser humano desfrute cada vez mais de relacionamentos melhores. Então, se já está bom, pode ficar melhor, ok? Gálatas 6, de 7 a 10. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Diz assim: não se deixem enganar,
De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Já dizia uma música, família família a família. Quem já ouviu essa música aqui? Eu sempre quis tentar entender o que queria dizer o e o a, né? Mas convivendo com a família, a gente às vezes percebe que tem momentos da gente dizer família e que coisa, né? Difícil de se lidar. Como é difícil ser pai, como é difícil ser irmão, como é difícil ser filho, como é difícil ser marido, como é difícil ser esposa. Ou família, que maravilha, né? Deve ser isso, talvez, que essa música queira dizer. Mas eu tenho pensado que a gente, quando tem que pensar sobre família, nós temos que levar em consideração um ponto muito importante que se chama elos. Quais são os elos que fazem uma família poder ficar melhor? Quais são os elos da corrente familiar, já que eu citei aqui vários integrantes, elos desta corrente que precisam ser retrabalhados? Alguns podem estar quebrados, outros podem estar fortes, outros podem estar mais enfraquecidos. Mas se um elo estiver a ponto de quebrar, toda a corrente será comprometida. Paulo Tadeu Rodrigues Rosa, que escreve algumas coisas a respeito de família, ele disse o seguinte: no atual modernismo tão decantado por alguns, parecem que as pessoas estão se esquecendo de algo fundamental: o respeito em família. Não basta apenas ser pai ou ser filho, mãe ou filha, é preciso que um respeite ao outro na busca da construção de um lar marcado pela fraternidade e pela harmonia. Gostei da palavra harmonia. Eu não sou assim um músico tão especialista quanto alguns que nós temos aqui, mas uma das coisas que a harmonia faz é que as relações possam caminhar de uma forma saudável, possam caminhar de uma forma coerente. Se você for compor uma peça musical e não haver harmonia, isso vai ser uma tragédia. Precisa haver harmonia, para que as notas, para que o compasso, para que aquilo que foi escrito possa ser coerente, o tempo, o andamento, os tons, eles precisam ter uma relação saudável entre si. Uma nota não pode competir com a outra, um tempo não pode competir com o outro, as coisas precisam estar harmonizadas. Por isso que quando você entra em um ambiente e está tudo organizado, a gente costuma dizer, é organizado não só esteticamente, mas de uma série de formas, nossa, que harmonia, o ambiente está harmonizado, né? Quando você vê uma bagunça, você diz, esse ambiente está desarmonizado. Então, para a gente entender o que significa esta harmonia no lar, a gente precisa pensar num elo dessa corrente. E eu quero falar, nesse upgrade, como eu posso ser melhor no elo do respeito. Como eu posso entender este elo que está sendo decantado, que está sendo prejudicado nas relações familiares. Obviamente que a gente entende, nós já falamos isso também, que a partir da queda do homem, o homem se alienou de Deus. Então, ele aprendeu a não respeitar mais a Deus, a não respeitar mais ao próximo, a não respeitar mais o que Deus criou e não a respeitar mais a si mesmo. Mas quando a gente pensa em relacionamentos, ou a gente pensa em relações familiares entre seres humanos, nós temos que entender que precisa haver uma harmonia. E para haver harmonia em qualquer tipo de relacionamento, a base se chama respeito. Respeito é algo fundamental. Alguém que não respeita o outro, que não respeita o outro elo, que quer competir com ele, que não quer se harmonizar com ele, ele compromete toda a corrente. E o respeito é algo fundamental, porque o respeito ele caminha junto com a confiança. Sem confiança
não dá para ter respeito, e sem respeito não há para ter confiança. Vamos imaginar que a confiança é o alicerce de qualquer tipo de relacionamento. Eu costumo dizer que a confiança é a ponte que nós construímos para as nossas gerações futuras caminharem. Se a gente construir um relacionamento baseado na desconfiança, um relacionamento fraco na confiança, aqueles que virão depois poderão cair em uma queda que pode machucá-los profundamente. Quando a gente fala de respeito, a gente fala de confiança, a gente tem que falar de uma outra palavra. Se você está anotando, anote essa palavra, que é reverência. Reverência é fundamental dentro dos relacionamentos: respeito, confiança e reverência. São 3 ingredientes ou 3 elos da corrente que harmonizam qualquer tipo de relação. Qualquer pessoa, em qualquer nível, se ela conseguir se relacionar com a outra, com respeito, com confiança e com reverência, nós poderemos dizer que esta relação caminha harmoniosamente. Ela caminha de uma forma saudável, gostosa, coerente. Então esse é o tripé, sem dúvida nenhuma, do que se diz respeito a relacionamento. Mas a gente tem visto, e eu tenho percebido isso, de que o tempo que a gente vive é um tempo em que o respeito tem sido cada dia mais desconstruído na nossa mente. As pessoas não estão aprendendo a mais a se respeitarem, pelo contrário, existe uma pedagogia do desrespeito que caminha por aí, um ensino que trabalha para as pessoas não se respeitarem. Talvez isso seja involuntário e reflexo do tempo que a gente vive, pós-moderno ou hipermoderno, em que as relações ficam fragilizadas, baseadas apenas na questão do interesse. As pessoas podem até ter uma boa relação, elas podem até confiar um pouquinho na outra, elas podem até ter um pouquinho de reverência, mas as pessoas já não respeitam mais umas às outras. E quando não há respeito, a relação está comprometida. Não é difícil você encontrar hoje um pai que grita com o seu filho. Não é difícil você encontrar um irmão que grita com o seu irmão porque o pai grita com ele. Não é difícil você encontrar alguém que ofende o outro, não respeita o limite do outro. Alguém que quer tirar um proveito, que chega numa fila, que chega num lugar e não quer respeitar aquela pessoa que está à sua frente ali esperando, quer dar um jeito. Às vezes ele tem um conhecido naquele lugar e ele não quer nem saber quem está ali há 20, 30 minutos na fila. Ele já vai atrás do conhecido e ele não quer respeitar quem estava lá. E o conhecido, achando que está fazendo favor, está ajudando o outro a desrespeitar o outro, porque ele está dando um privilégio que aquele não deveria ter, mas ele se compromete e vai. Você não tem dificuldade de ver hoje nos estacionamentos as pessoas que estacionam nas vagas de quem? Aqui em Maringá, que é um problema de estacionamento, no quê? Vaga de idoso, vaga de deficiente físico. Esses dias eu vi uma pessoa estacionando na vaga de idoso. Quando ela desceu, ela devia ter mais ou menos uns 20 anos, mas estava na vaga de idoso. Porque idoso é depois dos 70, é isso ou não? 60? As pessoas não se respeitam mais e a gente não percebe que isso afeta os nossos relacionamentos. Você não deixa o lugar que você usou do mesmo jeito que você usou quando você chegou. Às vezes você vai num cinema, você sai, as pessoas largam tudo jogado, não se preocupa com quem vai chegar. Eu não sei se isso tem a ver com a nossa cultura, eu sei que existem culturas em que isso é levado muito a sério. Mas eu sei dizer que na nossa cultura aqui do norte, sul-americana, nós passamos por isso. E a gente está destruindo uma série de conceitos no que diz respeito ao próprio respeito. Eu ouvi o pastor Paulo Bornelli lá falando que na época dele de criança, e já faz tempo a época dele de criança, né? Que quando a professora entrava na classe, os alunos se colocavam em pé para receber a professora. Hoje acontece isso, os alunos já estão de pé e não estão nem aí para a professora. E ela manda os alunos sentar, os alunos vão demorar ali uns 5, 10 minutos para pensar em sentar, desligar o celular e fazer uma série de coisas. A aula já foi comprometida, falta de respeito.
Hoje, enquanto uma pessoa fala, não é difícil você encontrar uma outra pessoa entrando no meio querendo se intrometer, principalmente crianças que não aprendem mais a respeitar. Meu pai dizia que quando meu avô recebia visitas na casa dele, as crianças não podiam passar nem na sala, porque era uma questão de respeito. Embora eu acho que isso possa ser algo tanto quanto forte demais, mas eram princípios e valores que os pais trabalhavam com os seus filhos. E hoje a gente vive uma desarmonia, essa é a verdade. Ninguém respeita mais ninguém. A gente diz que respeita, mas em alguma esfera e alguma situação a gente desrespeita o outro. E a gente não percebe, porque isso já está cravado no nosso subconsciente comum. Vivemos uma sociedade desrespeitosa. E isso tem desarmonizado tudo. Mas a palavra de Deus, e aqui nós estamos lendo um trecho da palavra de Deus muito interessante, ela nos ensina que o Senhor Jesus nos enviaria alguém que nos ajudaria a vencermos algumas batalhas da nossa vida de uma forma muito bem sucedida. E esse alguém se chama Espírito Santo, que foi derramado lá em Atos dos Apóstolos, quando o povo de Deus estava reunido, os discípulos em Jerusalém. Jesus disse lá em Atos 1:8 que quando ele viria, a igreja ia receber uma virtude. A palavra é: vocês vão ficar mais virtuosos, vocês vão ficar melhores, vocês vão ter uma dinâmica de fé e de vida melhor. E quem vai fazer isso por vocês é o Espírito Santo, que vai agir na vida de vocês para dar um propósito para a vida de vocês, para vocês se concentrarem no propósito da vida de vocês, que é ser minhas testemunhas e serem os meus representantes em todos os lugares da terra. E aí nós estamos vendo esta carta aos Gálatas, uma carta pesada. Paulo não faz nenhum elogio à igreja da Galácia, mas no final Paulo dá algumas exortações muito interessantes no que diz respeito aos relacionamentos. Ele diz que nós devemos ter relacionamentos nutridos por mansidão, por humildade, por bondade, e isso tem que ser indistintamente. Isso tem que começar em casa, mas tem que ir para fora de casa. Mas ele diz que para os de casa o cuidado tem que ser redobrado, exatamente porque é dentro de casa que a gente mais comete erros. Sim ou não? Mais cometemos erros. Então, eu quero te dar a primeira dica para você melhorar ou atualizar os seus relacionamentos. A primeira dica é: aprenda a semear. Aprenda a semear. Semeie corretamente. Semeie uma boa semente. A gente sabe quando uma semente é boa pelo resultado do fruto que ela produz. A gente sabe que uma semente é ruim pelo resultado do fruto que ela produz. E Paulo diz: o homem tem uma semeadura. Ele diz no versículo 7 assim: pois o que o homem semear. Existe uma semeadura. Todos nós estamos semeando nos nossos relacionamentos. E uma das áreas, como eu disse, que nós estamos tendo dificuldade de semear é na questão do respeito, da reverência, da confiança. Os nossos relacionamentos estão muito fragilizados. As pessoas não estão percebendo, mas elas estão cada vez mais isoladas umas das outras. Nós precisamos aprender a semear. Nós somos o povo que carrega a boa e a preciosa semente. Nós carregamos o Evangelho. Nós temos o privilégio de termos a virtude do Espírito Santo. Então nós estamos com tudo melhorado. Nós temos a semente que foi trabalhada geneticamente pelo Espírito Santo, para que quando ela fosse jogada, germinada, trabalhada no solo que fosse, independentemente do solo que fosse, ela vai produzir, porque a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela produzirá o seu fruto a tempo e a fora de tempo. Os céus e a terra poderão passar, mas essa palavra permanece. E ela produz fruto de 1, de 10, de 100, de centenas, de milhares. Porque a semente que Deus nos dá é uma semente boa. Então entenda que dentro da sua casa, você que já entregou a sua vida para Jesus, você que já tem um compromisso com Deus, você é um
portador de uma boa semente e você é potencializado pelo Espírito para semear esta boa semente. A pergunta é: aonde ela está? Quando eu converso com alguém e eu desrespeito, eu grito, eu ofendo, eu não levo em consideração, eu sou irreverente demais, aonde está a boa semente? Esta boa semente precisa ser procurada na nossa vida. Ela está no nosso coração, porque é do coração que procedem todas as coisas. A palavra de Deus diz isso em Provérbios. E nós temos que procurar no nosso coração, pela sondagem do Espírito Santo, aonde está a boa semente. Então aprenda a semear e não semeie a semente da irreverência. A irreverência é o primeiro passo